Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 8. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra revelada para os nossos corações nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Toma o seu assento, glorificando, exaltando aquele que merece toda a honra, toda a glória nos céus e na terra. Meus queridos e amados irmãos, quando nós andamos pelas avenidas, ruas e alamedas das Escrituras Sagradas, percebendo no texto lido, na qual Deus, o Eterno Papai, Ele quer revelar para os nossos corações. Você acredita na palavra revelada? Diga glória a Deus. Você acredita na palavra revelada? Dê glória bem forte para Jesus. Aleluia. Quando eu extraio, irmão, nesse pensamento bíblico, o versículo de número 8, do capítulo de número 5, Paulo escrevendo a Timóteo, ele me chama a atenção algumas palavras, para nós trazer para você aquilo que Deus vem dos céus para a minha boca, para você pensar e analisar tudo aquilo que Deus quer passar para o nosso coração nesta noite. A primeira coisa que Paulo, ele fala para Timóteo, se alguém, você já viu essa palavra? Se alguém, se Paulo dá esta expressão para Timóteo, é uma expressão de preocupação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo chega a falar para Timóteo, se alguém, se essa palavra se refere, se alguém, ela tem uma conotação de algo semelhante a uma meditação psicológica. Por quê? Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chega a falar essa palavra, se alguém. Por exemplo, se eu vou falar aqui, tem alguém na igreja assim? Tem alguém na igreja desse jeito? Tem alguém aqui no altar assim? Tem alguém aí do fogo? Tem alguém aí frio? Tem alguém aí gelado? Ou seja, Paulo dá um parecer para Timóteo, para ele ir vigiar aos crentes daquela época, para que eles viessem entender a concepção daquilo que automaticamente estava extraindo na mente de cada cristão da sua época. Então o apóstolo Paulo, ele é muito preocupado em falar, a dizer para Timóteo, se alguém lá, vai lá, dê o recado lá para eles lá, se alguém lá triste, se há alguém lá desanimado,
se há alguém lá perturbado, se há alguém lá aflito, se há alguém lá está precisando de uma palavra amiga, se há alguém lá está precisando de uma palavra de ânimo, se há alguém lá está precisando de uma palavra de força, de energia, se há alguém lá está precisando de uma palavra de fé, são essas palavras que me chamou a atenção aqui esta noite. Vai passar para a igreja dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo no capítulo 5, no versículo de número 8, se esta palavra mexeu comigo, mexe com você. Se esta palavra mexeu com a igreja, mexe comigo. Se essa palavra mexeu com um parente seu, vai mexer com você, porque não é para ficar parado, não é para ficar só observando, não é para ficar só olhando, não é só para ficar só olhando com os olhos abertos, ou com os olhos fechados, ou com os olhos fechados, olhando, não observa, não. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para Timóteo é, se alguém não, ele já pegou outra palavra, não. Qual é o significado da palavra não? Se nós olharmos para Paulo escrevendo a carta de Romanos, ou que seja, vem muitas palavras para Paulo, com essa conexão, não, sim, não, mas chega também a palavra para Paulo, quando a Bíblia vai dizer que ele estava orando, e ele pediu na sua oração uma palavra, ele disse, Pai, Jesus, eu não quero sofrer, eu não quero padecer, eu não quero estar com esse espinho na carne. Sabe qual foi a palavra de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Deus disse para Paulo, não. E Paulo escrevendo esta palavra para Timóteo, ele diz, se alguém não, já tem outro rumo, já tem outra direção. Este não para Paulo, é porque Paulo estava com espinho na carne, e ele estava orando para Deus fazer o milagre, e Deus disse, não. Agora aqui para Timóteo é diferente, não é doença, não é enfermidade, não é prosperidade, não. O que é que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Tem outra, dá uma contradição, mas não é uma contradição, é porque ela vem da palavra, se alguém não, ou não alguém, se alguém não cuidar dos seus parentes, o que Paulo disse para Timóteo? Ele disse, se alguém não cuidar dos seus parentes. Quando Paulo diz assim para Timóteo, seus parentes, já é uma palavra forte, irmão. Se alguém não vou, não ajudo, não quero, não adianta, não é isso. Mas para você pode entender que esta palavra não tem vários aspectos de significado. Mas se nós formos olhar para o que Paulo realmente diz para Timóteo, se alguém não cuidar, esse não já pega mais forte lá no final. Tudo tem começo, mas também tem seu fim. Se alguém não cuidar dos seus ou dos seus parentes, especialmente da sua própria família, não chegou no fim.
Não, 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 não. Qual é o fim? O fim é esse: negou a fé. E é pior que um descrente. Espera aí, se alguém não, mas se essa pessoa é alguém não, é porque ele tem fé. Porque a palavra está dizendo aqui: se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos seus familiares, negou a fé. Então essa palavra não é para descrente. Não, 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 não. Esta palavra não é para ímpio. Não, 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 não. Esta palavra não é para quem nunca aceitou Jesus. Não, 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 não. Esta palavra é para mim e é para você. Esta palavra é para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra é para mim e para você que está aqui esta noite ouvindo ela. Fé. Jesus, ele vai cobrar de cada um de nós. Você pensa que Jesus não vai cobrar? Hebreus capítulo 11 tem a galeria da fé, dos heróis da fé, e ele chega a dizer: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e o fato e a convicção daquilo que eu não vejo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente da sua família, negou a fé. Que fé é essa que você está tendo que não quer cuidar? Que fé é essa que você tem e não quer estar lançando a rede? Que fé é essa que você diz que tem, mas está negando para Cristo Jesus? Olha que você pode ter o tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem? O cuidado com a nossa família. A Bíblia está dizendo: não é a família, a minha família, o meu irmão, a minha irmã, os meus tios, as minhas tias, meus pais. Não, 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 não. A Bíblia está dizendo o da própria família, está dizendo da fé. São os crentes em Cristo Jesus, são a família, são os da fé, aqueles que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estas são a obrigação. Essas são a obrigação do cristão, de você, de todos nós. O cuidado que nós temos que ter não é da nossa família materna, paterna. Não, 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 não. O cuidado que o apóstolo Paulo falou para Timóteo são os da fé, são os cristãos, são os servos de Deus. Ah, pastor, quer dizer que é só o da família da fé, os que têm fé, os cristãos? Quer dizer que eu não posso também falar para um irmão meu, para uma irmã minha? Sim, é obrigação nossa como os servos, chamado, escolhido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós não devemos cruzar os braços de maneira nenhuma. Não, 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 não. Este é um chamado que Deus nos comissionou, nos chamou para pregar, para evangelizar a toda a nossa família. Mas a preocupação de Paulo não era a família paterna, era a família espiritual. É a família da fé. Você quer saber, irmão? Olha só, qual é a preocupação de Jesus? Eu vou dizer qual é a preocupação de Jesus. Em Mateus, que isso é de suma importância, qual é a verdadeira religião? Tiago, ele nos orienta que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades. A preocupação de Paulo para Timóteo é essa: se alguém não cuida
da sua família, principalmente da sua casa. Casa quer dizer família espiritual. Mas o que tem de gente, irmão, que está fazendo tudo ao contrário. Eu sou um pastor que fala a verdade. Se o tema é o cuidado com a nossa família, não adianta, irmão. Não adianta eu dizer que sou crente, não adianta dizer que eu tenho fé, não adianta que eu sirvo a Jesus, mas depois eu estou dizendo, morra, vai morrer. Não. Falar é fácil. Pronunciar é bom. Exaurir a nossa boca é bom. Mas usar a fé, que nem o apóstolo Paulo falou para Timóteo, nem todo mundo tem. E se tem, cadê as obras? Aqueles que dizem que tem fé, mas não tem obra, ela é morta. Para que esta fé? Eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, mas cadê as obras? O vizinho teu está morrendo de fome, não tem coragem de cuidar. E é crente. O que paira na nossa vida hoje é uma conexão. Deixa eu trazer placas. Não queria falar sobre isso, mas eu vou trazer, é placas. Porque o que tem de placa hoje no nosso canto do nosso Brasil, do nosso país chamado Brasil, nos 4 cantos nós tem igrejas. Não a Assembleia de Deus, Missão Pentecostal, mas várias denominações ou ministérios. Mas isso me dói, Diácono Citonho, irmão Antônio, diaconisa irmã Beane. Dói no meu coração porque hoje o povo está olhando para a placa. Não é como um todo, em geral. Jesus não vai esperar no céu, não é a placa, a demissão pentecostal. Não. Jesus não vai esperar no céu, não é a placa com o nome Madureira. Não. Jesus não vai esperar no céu, não é a placa de missão. Não é como a 10, não é a igreja pentecostal, Deus e amor, não é batista, não é adventista. Não. Deus não vai esperar a placa. Deus não vai esperar a placa. De maneira nenhuma. Isso mexe com Deus, irmão. Porque Jesus, ele deu uma simbologia muito bonita. E qual é a simbologia? Eu tive fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e você não me deste de beber. Eu estava nu, mas você não me vestiu. Eu estou falando aqui de cuidar da nossa família, não é a família paterna, é a família da igreja. Eu estava preso e ninguém foi me visitar. Irmão, isso é duro. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é isso. Se alguém não tem cuidado dos seus parentes, especialmente da sua família, ele não diz da sua placa madureira, da sua placa como a 10ª, da sua placa a demissão pentecostal, a Deus e amor. Ele não fala sobre placa, irmão. O que me dói mais hoje no meu coração é que se alguém é da igreja Assembleia de Deus Madureira e vê o irmãozinho da demissão pentecostal passando fome, tomara que morra mesmo. Esse Deus dele é fraco. É assim que somos tratados. É assim que hoje em dia no cristianismo é tratado. Isso é responsabilidade da igreja dele. Isso é responsabilidade da igreja dela. É eles que têm que se virar. Não. O que Jesus falou? Jesus disse, olha, qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Como é que eu digo que eu amo meu próximo? Lá em casa tem tudo de bom e melhor, e o meu irmão está comendo arroz branco. Será que isso é amor, irmão? Será que isso é amor? Amor é só na prática, ou na teoria e na prática não tem? Falar é fácil, diaconisa Meane. Igreja, falar é fácil. Eu quero ver você usar a fé que você tem. Jesus, ele vai cobrar de você no dia do juízo final. Jesus, ele vai cobrar de mim e de você quando chegar o dia do julgamento. A Bíblia diz que ele vai colocar à sua esquerda uns e à sua direita outro, e essa palavra vai sair da boca dele: eu tive fome, mas você não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estava preso e não me vestiste. E o apóstolo Paulo, ele dá uma conexão a respeito dos que são chamados para fazer a diferença, dos que nunca aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse: olha, negou a fé. Se você não ajuda, está negando a fé, porque a fé sem obra, ela é morta. Ah, eu sou mulher de fé. Aí não tem atitude, irmão. Não, mas ela não é cristã, ela usa a fé dela. Aí você já jogou para o outro lado. Você já tá fazendo covardia, porque e o dever? E o dever? E o dever? E o mandamento? E a lei? Quer dizer que você vai deixar a irmã se virar? Porque ela tem fé. Eu uso a minha, por que ela não usa dela? Não, irmão. Da mesma medida, você tem que medir também, diz a Bíblia. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo foi: negou a fé é pior do que o infiel. Você já pensou para analisar isso? Por quê? Porque a Bíblia diz também, olha para cá, para você ver que não tem a contradição. A Bíblia diz que os filhos das trevas são prudentes, mais do que os filhos da luz. E a pergunta que não quer calar: e aí? Se é mais prudente, se é mais cuidadoso. Eles não fazem coisa por fazer. Eles analisam para depois fazer. Eles pensam para depois fazer. O cristão não, eles fazem a coisa em cima da bucha. Eu vou fazer hoje e já acabou. Eu tenho fé, mas faz de todo jeito. Não. A fé tem que ser uma fé inteligente. Deixa eu traduzir para você aqui entender. O pastor disse: irmão, você tem fé? Pois é. Tu tem um dia da energia para pagar amanhã? Pois é. Traz o seu dia pela fé, traga a oferta hoje aqui. Jesus vai te dar em dobro. Se a irmã não tiver uma fé inteligente, ela vai pagar um preço amanhã. Porque ela vai dar o dinheiro da energia. Depois, quando ela dá o dinheiro hoje da energia, amanhã vão cortar a energia dela. Porque a fé tem que ser uma fé inteligente. Qual é a inteligência? É o único dinheiro que eu tenho, é o dia de eu pagar a energia. Como é que eu vou dar o meu dinheiro para o pastor, dizer que ele vai me multiplicar amanhã, sendo que não vai? Deus não vai, irmão. Tu vai se ferrar. A energia vai ser cortada. Depois tu vai estar chorando para o pastor, arrependido. Ele: não, irmão, você tem que usar a sua fé. E aí, pastor, o senhor disse que Deus ia me dar, e aí, cadê? É porque tu não está usando a fé, irmão. A fé do cristão tem que ser uma fé inteligente, irmão. A preocupação do apóstolo Paulo para a igreja atual é essa. Nós temos que andar nessa vida de peregrino nessa terra, porque ainda nós estamos peregrinando. Nós não fomos ainda para a terra prometida, a nova Canaã celestial dos céus. Nós estamos peregrinando aqui, andando, esperando a hora certa do Senhor e Salvador Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. E o que me dói é essa, e eu gosto de falar: se alguém
não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, é pior do que o infiel. Ele está dando uma coisa infiel como? Porque o infiel, o ímpio, ele é infiel porque ele não é cristão. Para a Bíblia, porque ele não é cristão. Mas se nós for olhar, tem muitos ímpios que são mais fiel do que o crente. Tem muitos ímpios que ajudam do que alguns crentes que diz que é crente. Negou a fé. E o que é negar a fé? É parar de usá-la, é parar de exercê-la. Se nós formos só cristão, irmão, ouvinte, nós estamos dando automaticamente para que o nosso inimigo venha nos acusar diante de Deus. E o argumento é: qual será a sua reação diante disso? Porque a Igreja Assembleia de Deus, a missão pentecostal, ela não tem que ajudar, não é só os irmãos daqui. Se você tem algum irmão lá na rua da sua casa, que é da Madureira, que é da Comadésima, que tem muitos do ministério deles que nem ajuda eles mesmos, e você vai lá, faz uma cesta e leva. Compra um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de açúcar, um pacote de café e leve. Faz a sua obrigação e o seu dever. Deus, Ele vai cobrar de nós, irmãos. O que me dói muito é porque tem muitas igrejas por aí que são ricas, mas não ajudam. Eu não estou generalizando todas. Tem umas que faz programas sociais, admiro, mas a maior parte não faz. Eu louvo a Deus por os que estão fazendo, e eu oro a Deus por os que não estão fazendo para fazer. Irmão, a coisa mais ruim que tem é quando a gente não quer cuidar dos nossos parentes, da nossa própria casa, família crente. O que eu vejo da boca de crente, que eu já andei muito por aí, quando eu fui pregar nessas viagens de itinerância, eu vejo sair da boca de crente: olha, eu vi lá a irmãzinha, ela está morrendo de fome, tomara que ela morra mesmo. Bem pregado para a irmã, isso é o que ela está pagando, precisa é pecado. Irmão, dependendo se for pecado ou não, mas essa é uma obrigação minha e de sua, de ajudar. Porque a consequência dela, do erro dela, quem vai pagar é ela. Quem planta, colhe. Mas aquilo ali nunca tem, aquilo ali que ela está passando, nunca isenta de eu ajudar. Eu tenho que fazer a diferença e ajudar. A minha ajuda não vai, não vai trazer a memória de Deus para que Deus possa trazer de volta o sofrimento pelo pecado que ela cometeu. Não. Ela vai pagar. Todos nós pagamos pelo pecado cometido. Mas por outro lado, nós somos crentes, servos de Deus, temos que fazer a diferença. Eu já vi isso e presenciei. A irmã sofrendo, o irmão sofrendo e dizendo: bem feito, ela tem que pagar mesmo. Eu sou contra, eu tenho que ajudar. Se passar pelo processo da igreja, passe, mas eu tenho que ajudar de outra forma, para levantar o ânimo, para ficar com a fé ativa. Já está passando um processo grande dentro da igreja, vem um pastor, ainda lança outro, aí acaba de matar, coitado, aí desiste, vai acabar desviando, voltando para o mundo, fazendo as coisas que ela fazia anteriormente, antes de ser crente, acaba voltando para o bagação de novo. Por quê? Porque nós não sabemos cuidar dos nossos familiares,
dos nossos parentes, que vive diante de nós, diante de você. Quantas vezes alguém já chegou e disse para você assim: ô irmã, amanhã não tem nenhum açúcar para fazer o café, só ouve. Aí amanhã tu vai tomar café. Isso é cuidar? Não. Principalmente quando alguém chega e diga para você: eita irmã, amanhã eu estou na prova. O que foi, irmão? Amanhã não tem nenhum pacote de arroz. Não, eu vou lhe dar o pacote de arroz. Isso é fazer diferença. Isso é fazer diferença, é cuidar. Não é quer dizer que você vai trabalhar e dar seu salário todo para ela. Não. É cuidar. É dar aquilo que você tem condição de dar. Você está fazendo a sua parte. Um dando um pacote de arroz, vem dar um pacote de feijão, outro dá assim, vai ajudando a igreja para isso. A Bíblia vai dizer que o cordão de 3 dobras, ela é difícil de se romper. O que é que se fala? Fala sobre unidade, união. Pega pesado para um, mas pega um dali, pega um pouquinho da acolá, pega outro de lá, pega um daqui, você vai ver, já está feito uma grande cesta. Diga glória a Deus, irmão. Nós estamos no encerramento da campanha, que tem como tema o cuidado da nossa família. A mensagem original é essa. Você vai deixar escapar das suas mãos a responsabilidade de homem de Deus e mulher de Deus? Qual palavra você vai querer receber no último dia do juízo? Quando Jesus vai dizer: os que tiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito. Os que tiveram à sua direita, vinde, bendito do meu Pai, possuí a posse que está preparada desde a fundação do mundo. Esses são para que usa a fé e nunca negou-la. Ah, pastor, eu sei, eu tenho que ajudar só os da casa, os dos familiares, os irmãos. Sim, irmão, e os de fora também. Eu não falei que a fé da gente tem que ser uma fé inteligente, porque o que tem de pessoas aí se disfarçando de mendigo, pedindo uma coisinha. Irmão, você tem que ser inteligente. Eu mesmo já ajudei pessoas mendigos por aí. Ô senhor, você é pastor? Sou. O senhor quer me dar aí R$1 para inteirar aqui, para comprar aqui um Marmitex? Lá vai e bota R$2. Sem perguntar, a primeira vez, sem perguntar para quê e para quê. Dava aqui, quando eu ia sair, a Imperatriz saía, quando eu voltava eu via ele bebendo num bar, cachaça. Aquele dali está na minha mira, quando ele vir pedir, eu não dou mais. Eu não sabia. Então a gente tem que dar para quem realmente precisa. Porque muitas vezes nós damos, porque nós não temos a intenção do que ele vai fazer com aquele dinheiro. Sendo que outros que estão precisando mesmo realmente para comer. E outros querem para beber. É por isso que nós temos, irmão, ter cuidado quando vamos ajudar também. Eu falei que a nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Devemos olhar o contexto todo ao redor da pessoa que você vai ajudar. É o dever meu? É. Mas tudo tem um contexto ao redor. Será que ela vai querer para comer mesmo? Não, você vai olhar os vizinhos, realmente a irmã está precisando. Ela é. Não, irmã, não tem não, porque se ela pegar essa cesta aí, ela vai vender, ele vai trocar em dinheiro e vai beber cachaça. Então nós temos que ajudar sim, mas temos que ajudar com uma fé inteligente. Amém? Então diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, irmão. Diga, irmão. Irmão, usa a sua fé de fé, diz, irmão. A mensagem de hoje foi para você cuidar da sua família, principalmente da sua casa de Deus,
espiritual, o teu irmão, a tua irmã. Essa é a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Mas usa uma fé inteligente. Dê uma salva de palmas para Jesus.